O Evangelho de João, nós estamos nele desde o início do ano. Então, desde o início, desde o dia da primeira reunião de janeiro, nós estamos estudando o Evangelho de João. Chegamos agora no capítulo 17, 16. E espero que a gente consiga, chegar ao fim, até o final do ano, a gente consiga chegar nas cartas e seguir nessa reflexão. E por que a gente está estudando o Evangelho de João? Quem foi João? João foi um discípulo de Jesus e entre os 12 discípulos, o discípulo mais próximo de Jesus. Qual que é a nossa intenção então? É aprender com João como que nós podemos ser mais próximos ainda de Jesus. João foi o único discípulo que colocou a cabeça no colo de Jesus. Então você imagina o privilégio disso. E a gente quer ser como João também. Vamos orar mais uma vez? Pai, que essa palavra possa cair num bom lugar, que o terreno do nosso coração possa estar arado, que o Senhor passe o arado, que o Senhor mexa a terra seca e que essa semente possa cair num lugar onde cresça e dê fruto, Pai, em nome de Jesus. Bom dia, mais uma vez. Estava ansiosa por esse dia, lá no hospital que o Tito ficou internado. A princípio deu um problema no nosso plano de saúde, então a gente ficou no SUS durante 6 dias. Foram 9 dias de internação, 6 dias. E não podia tomar banho, lá. Quer dizer, podia, só que não dava. Para tomar banho não dá, você sabe, não dá. Aí não podia trocar de acompanhante também, então eu tinha que esperar a Ana vir, porque médico, a gente tem passaporte, entra, qualquer hora, qualquer lugar. Aí ela ia lá, eu vinha correndo, tomava banho, voltava e a gente ficava lá. Na apresentação do Tito, tem que chegar logo e a gente tem que comemorar a vida dele. Vou fazer um balão, vou fazer um bolo, vou fazer não sei o quê. A gente passou muito próximo, assim, eu passei muito próxima de vislumbrar a perda dele. Então, eu entendo, porque muitas mães fazem mêsversários todos os meses, porque de fato é uma comemoração. Então hoje no finalzinho a gente vai estar dando uma lembrancinha para vocês. É uma pipoca gourmet que minha mãe fez, gente, deliciosa. A gente fez um cantinho ali com um balão para tirar foto, então se você quiser tirar foto, vamos tirar foto. Fiz um bolo também, mas eu só vou partir o bolo e depois tirar foto todo mundo, tá, gente? Porque não pode partir o bolo antes. Então, quem esperar até o fim, ganha um pedaço. Senão, a pipoquinha tá muito gostosa. E a gente vai comemorar, E vamos registrar aí esse dia especial. Bom, hoje nós vamos dar continuidade. Vamos abrir lá em João 16. Abre a sua Bíblia lá em João 16. Semana passada, nós falamos de João 15, que é sobre a videira e os ramos. Quando Jesus fala, se vocês permaneceres em mim e eu permaneceres em vós, vocês vão conseguir o quê? Dar frutos. E Jesus estava falando isso com os discípulos. E por que Jesus estava falando isso com os discípulos? Porque Jesus já estava indo para a cruz. Ele já não ia estar mais aqui. Então ele estava falando assim com os discípulos: mais do que nunca, agora vocês precisam permanecer em mim, porque vão vir dias difíceis e vocês vão precisar ser fortes. Então, vocês só vão conseguir dar frutos, fazer novos discípulos e estar parecidos comigo se vocês beberem
da minha vida, que eu sou a videira verdadeira. E aí, gente, no capítulo 16, ele começa então a anunciar o Espírito Santo. Por quê? Porque de fato ele ia para o Pai, né? Então a gente vai ler o capítulo 16 primeiro, do 1 ao 16. Eu lhes tenho dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai nem a mim. Estou lhes dizendo isso para que quando chegar a hora, lembre-se de que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio porque eu estava com vocês. Então Jesus já estava partindo. 5. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creram em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Mais um pouco e já não me verão, um pouco mais e me verão de novo. Bom, antes de a gente começar, eu queria que você, nesse momento, orasse por você, pela sua vida, pedindo ao Senhor para trazer cativa a sua mente aqui, se tiver ansiedade, preocupação, que seu coração se aquiete agora. Peça a Ele, ore por você um pouquinho, fala com Ele. Espírito Santo, tenha total liberdade no nosso meio. Venha falar, venha nos posicionar. Que a Tua palavra seja viva e que Tua palavra seja eficaz, Pai, nesta manhã. Nos nossos corações, no coração de cada irmão que está aqui, Senhor. Por favor, faça isso. Amém. Então, nesse capítulo, gente, 16, vai falar sobre a obra do Espírito Santo ou o ministério do Espírito Santo. É isso que João 16 vai destrinchar, e nós vamos, ver e mergulhar nisso agora. Na verdade, o livro de João todo, o Espírito Santo, ele desempenha um papel muito importante nesse livro. Várias vezes ele é citado. Por exemplo, no capítulo 1, o Espírito Santo veio sobre Jesus em seu batismo, em forma de pomba. No capítulo 3, Jesus fala que nenhum indivíduo pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. No capítulo 7 Jesus falou que aquele que crê em mim fluirão rios de águas vivas. E esse fluir rios de águas vivas é a ação do Espírito Santo. No capítulo 14, Jesus começa a anunciar aos discípulos o Espírito Santo como o Consolador, aquele que traria consolo. Ainda no capítulo 14, 17, Jesus fala que ele seria o Espírito da verdade. Então, o Espírito Santo, no livro de João, ele vem desempenhar esse papel muito importante em todas essas etapas. E Jesus fala aqui no versículo 5, ele fala assim, no versículo 7, olha, vocês estão tristes porque eu estou indo, mas eu não quero que vocês fiquem tristes, porque é para o bem de vocês.
Porque se eu não for, o Espírito Santo não poderá vir. Na verdade, apenas com a ida de Jesus para a cruz, sua morte e ressurreição, o seu triunfo, o novo caminho, que o Espírito Santo poderia descer e habitar dentro de nós, e habitar ali com os discípulos. E Jesus fala assim: calma, que eu estou fazendo algo para o bem de vocês, porque eu preciso ir, eu preciso arrumar a casa para vocês, eu preciso preparar a morada. Mas vai vir aquele que vai habitar dentro de vocês, e ele só pode vir se eu for embora. E aí, Jesus começa a dizer: olha, ele será o Consolador, e ele vai habitar dentro de vocês. E no entre o versículo 5 e o versículo 16, na verdade, entre o versículo 8, vai falar que a obra do Espírito é convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, primeiramente, nós vamos ver a obra do Espírito no mundo, né? A obra do Espírito no mundo é convencer do pecado, da justiça e do juízo. E por quê, né? O que significa isso? Primeiramente, a obra do Espírito é convencer o mundo do pecado. Qual pecado é esse? Aqui não é o pecado falar de imoralidade, mas é o pecado da incredulidade, de não reconhecer Jesus como Filho de Deus. Jesus, ele veio, Filho de Deus, morreu na cruz, mas não foi reconhecido como Filho de Deus. Ele foi rejeitado. Então, esse é o pecado. E é essa primeira obra que o Espírito Santo ele faz no mundo. Convence do pecado. Ele mostra ao mundo: olha, vocês rejeitaram o próprio Filho de Deus. O pecado é a incredulidade. O segundo é convencer o mundo da justiça. O que é a justiça aqui? A justiça de Deus foi plenamente manifestada em Jesus Cristo. Sobre ele caiu toda a ira de Deus, e ele cumpriu legalmente todas as demandas das leis divinas de Deus. Caiu tudo sobre Jesus. A justiça de Deus veio e foi totalmente amparada em Jesus. Deveria vir a nós. A ira de Deus deveria vir até a nós. Nós deveríamos ter pago. Nós deveríamos ter estado neste lugar. Mas a justiça de Deus foi através de Jesus. Então, Cristo, ele é a justiça de Deus, né? Ao se tornar, na verdade, o nosso substituto e morrer em nosso lugar, acabou. Ele cumpriu toda a lei divina. Ele se fez justiça e nos justificou. Então, o Espírito Santo no mundo, ele convence do pecado, que é a incredulidade, e da justiça. Olha, homem, indivíduo, você tinha que pagar, mas alguém pagou por você. Ele foi justiça e te justificou. E convencer também, gente, do juízo, né? Que juízo que aqui está falando? Quando Jesus está falando, ó, o Espírito Santo vai convencer do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Falar assim: ô mundo, deixa eu te falar uma coisa. Sabe o diabo, Satanás? Ele foi derrotado já na cruz. Acabou, game over, já era. Só está esperando o momento. Mas Jesus já triunfou sobre ele. Existe um juízo declarado e decretado sobre a vida de Satanás. O príncipe desse mundo vai, ó, falir. Acabou. Jesus já venceu. Então o Espírito Santo, ele traz essa verdade. A obra do Espírito Santo ao mundo é trazer essa verdade. Em resumo, ele está falando do pecado do mundo, a justiça de Cristo e o julgamento de Satanás.
todas essas verdades provadas pelo Espírito Santo no coração do homem traz vida, traz salvação. E o exemplo disso foi Pedro. Pedro foi o primeiro a apresentar esses fatos. E sabe o que aconteceu? Ele foi o primeiro a apresentar esses fatos com testemunhas, com o poder do Espírito Santo. E mais de 3.000 pessoas se prostraram diante do senhorio de Jesus. Mais de 3.000. O que aconteceu? O próprio Espírito começou a convencer aqueles corações, à medida que Pedro ia dando fatos, ia dando verdades. Olha, existiu o pecado, Jesus foi a nossa justiça, o príncipe desse mundo está condenado, e o Espírito Santo foi agindo ali, e mais de 3.000 pessoas foram salvas naquele dia. O que isso fala a nós, né? Que é pelo Espírito. A nossa missão é trazer esses fatos com o poder do Espírito Santo, mas é Ele que convence. É Ele que vai lá, olha, dentro do coração da pessoa e mostra pecado, mostra a justiça, Cristo como justiça de Deus, e mostra, olha, o príncipe desse mundo já era. Eu sou o caminho que leva à vida eterna. Você só vai conseguir entrar pela vida eterna se você passar pela porta que sou eu. E é só pelo Espírito Santo. Essa é a obra do Espírito Santo no mundo. Por isso que Jesus falou, Ele virá. Ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Apresentem esses fatos como testemunhas. Vocês são meus discípulos. Apresentem isso e vocês verão o que vai acontecer. Então, o primeiro e grande cumprimento foi no Pentecoste, né, de Pedro. Imagina, e Pedro falou muito, né? Muito. Quem leu já essa passagem viu o tanto que Pedro falou. E, na verdade, é o que a gente consegue ler. Imagina o dia lá como que foi. Pedro foi trazendo fatos e fatos e fatos, e Pedro estava cheio do Espírito Santo. Pedro já havia habitado com Jesus todos os dias, assim, né? Aquela experiência de estar ao lado do Mestre todos os dias. E agora ele estava cheio do Espírito Santo. Imagina quando ele abriu a boca e começou a falar, né? O Espírito, então, começou a agir. Agora, a parte que eu gostaria de enfatizar é a obra do Espírito Santo na vida dos crentes que creem em Jesus, que creem em Deus, que foi a partir do versículo 12 ao versículo 15. Qual que é o papel do Espírito Santo na sua vida, na minha vida, na vida dos discípulos? O Espírito Santo, ele é aquele que ensina. O Espírito Santo é aquele que guia a toda a verdade. É aquele que te guia para a verdade. É aquele que está te ensinando a todo momento. E tudo que o Espírito Santo ensina está alinhado com a vida de Jesus, né? Aqui, gente, são para os crentes, né? Você crê em Jesus, foi batizado, você tem o Senhor Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. O Espírito Santo então começa a habitar e fazer morada dentro de você. Ele está próximo de você, ele está dentro de você. E o papel dele é te acompanhar, é te ensinar, é te guiar a toda a verdade. E é toda a verdade que aponta e que está alinhado com Cristo. Bom, teve um dia que eu estava andando na rua com o Timóteo, eu vi aqueles... Alguém já viu um caminhão do corpo de bombeiro ativo? Ativo assim, ligou a sirene e saiu correndo? Eu nunca tinha visto tão perto. É ensurdecedor, é muito alto. E o caminhão que eu vi era muito grande e a sirene era muito alta. E aí o Timóteo parou, ficou com o olho regalado desse tamanho, né? Não tinha nem o que fazer.
fazer, era todo mundo parar para ver o corpo de bombeiro passar. Aquele caminhão, bem escandaloso. E naquele momento eu pensei assim, nossa, é o Espírito Santo dentro da gente. O Espírito Santo dentro de nós, apitando. E aí eu vou dar alguns exemplos para você. Sabe, quando você tá para fazer alguma coisa para entristecer o Espírito Santo, para entristecer a Jesus, você vai conversar com alguém que não deveria, você vai ver o que você não deveria, você vai ouvir o que você não deveria ouvir, você vai se comportar de uma maneira que você não deveria, você vai pensar no que você não deveria. E você começa a sentir uns alarmes dentro de você, assim. Tipo assim, sinal vermelho. Sai daí. Desliga esse negócio. Para de ver. Sai fora dessa pessoa. Não pensa nisso. E aí a gente continua. Aí o alarme começa a aumentar. O que é isso? É o Espírito Santo dentro de nós, falando assim, sai fora. Eu preciso te guiar a toda a verdade. Você está no caminho de morte. Sai. E aí a gente não sai, a gente continua. E aí quando a gente continua, o Espírito Santo já virou aquele caminhão do corpo de bombeiro. E aí a gente fala, nossa, o que é isso? Por que eu estou me sentindo assim? O Espírito Santo que habita dentro de nós está te guiando a verdade e te sinalizando Cristo. Você está falando assim, ó, o caminho que você está indo, está indo em direção contrária a Jesus. Eu preciso te colocar, no caminho. Então a gente começa a sentir aquele incômodo, começa a apitar, todos os alarmes dentro de nós ficam acesos. Aquele holoforte assim, ó. E aí nós temos o quê? A escolha de dar um passo para trás. E falar assim, deixa eu sair daqui, né? O Espírito Santo acabou de me apontar que aqui não é um bom caminho, que aqui é um caminho de morte. Só que muitas vezes nós escolhemos, né, a não dar o passinho para trás e a gente começa a dar o passo para frente. E quando a gente começa a dar esse passo para frente, essa sirene vai ficando cada vez mais baixinha, cada vez mais imperceptível, porque nós vamos ficando insensíveis, os nossos sentidos espirituais começam a ficar insensíveis para aquilo que o Espírito Santo está querendo nos ensinar, está querendo nos falar. E aí, quando a gente vai para aquele lugar onde a gente vai conversar, onde a gente vai pensar, onde a gente vai ver, onde a gente vai ouvir, e não tem sirene mais. Muito pelo contrário, a gente vai muito confortável. Tá bom, tudo bem. E aí você chega na reunião como se nada tivesse acontecido, cumprimenta seu irmão como se nada tivesse acontecido, ora como se nada tivesse acontecido, lê a Bíblia como se nada tivesse acontecido. Você está num estágio de insensibilidade no Espírito Santo. E isso vira uma doença, sabe? A doença lepra. A doença lepra, você pega assim, a pessoa não sente nada, pode mutilar ela que ela não sente nada, tá insensível. E nós ficamos insensíveis àquilo que Ele quer nos ensinar. Esse é um lugar muito perigoso, porque significa que você já saiu do caminho há muito tempo e você não consegue mais ouvir os ensinamentos e as verdades que o Espírito Santo quer transmitir a você. E o que você precisa? Precisa dele para te convencer, para gerar arrependimento no seu coração e para você voltar. Por isso que é muito importante a gente congregar. Por quê? Porque é importante que você se relacione com seus irmãos. É importante que você tenha esse suporte. É importante que o irmão consiga olhar nos seus olhos e ver, tem alguma coisa errada com a Ana, tem alguma coisa errada com a Lídia. Vem cá, Lídia, vamos orar aqui, vamos saber o que está acontecendo. Quando você fica muito no seu cantinho, quando você fica sozinho, isso é muito perigoso. Você fica longe, né, dessa chama.
Então, a importância de congregar, de você estar junto com os seus irmãos, é de você também não ser insensível ao Espírito Santo, insensível à voz dele. Então, todas as vezes que você sentir esse alarme dentro de você, você pode saber que o Espírito Santo está vivo aí dentro de você, né? Ele está aí te guiando a toda a verdade e te ensinando também. Essa é outra obra do Espírito na vida dos crentes: ensinar e guiar a toda a verdade. E verdade sobre Cristo. O Espírito Santo tem o papel de holoforte para Jesus. O Espírito Santo, ele nunca vai acender o holoforte para ele. Ele sempre vai fazer você olhar para Cristo. Essa é a missão do Espírito Santo, fazer com que os seus olhos vá ao encontro de Jesus o tempo inteiro. E que você fixe os seus olhos em Cristo Jesus para você percorrer essa caminhada, para você percorrer a sua carreira. Então o Espírito Santo sempre vai te levar a amar Jesus, você querer Jesus, você sentir fome e sede da presença de Jesus, você saber mais sobre Jesus. Quando isso estiver acontecendo com você, pode saber que a ação do Espírito Santo no seu coração te levando. Ó, Espírito Santo. O Espírito Santo não vai te levar para ele, vai te levar para Cristo. Sabe aqueles dias que você se sente afastado de Deus? Isso acontece com todo mundo, né, gente? Aqueles dias que você se sente afastado de Deus. E aí tem um dado momento que você escutou uma música que você já escutou várias vezes, mas parece que naquele momento teve um tom diferente, aquela música entrou no seu coração como nunca antes. E você para tudo que você está fazendo e fala assim: nossa, que saudade de Deus, que saudade de Jesus. Não, deixa eu parar tudo que eu estou fazendo aqui, deixa eu estar com Ele um pouquinho. Sabe o que é isso? O Espírito Santo sendo o holoforte para Cristo. É Ele que faz isso nos nossos corações. Ele fala assim: ixi, o coração da Mari está distante de mim, está muito distante, deixa eu ir lá resolver isso. Deixa eu ir lá atrair o coração dela. Deixa eu lá atrair o coração do Hildo para Cristo. Ele não está percebendo, ele está andando muito distraído. Então, às vezes, uma palavra, uma canção, ou talvez nada, ele vai acordar com aquele sentimento de: eu preciso de Jesus. É o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo nas nossas vidas, na vida do crente. Então, ele ensina, ele nos guia a verdade, ele é um holoforte para Cristo Jesus, ele nos guia a verdade para Jesus. As verdades sobre Jesus, e ele também sempre aponta as verdades ao nosso respeito. Tem coisas que o Espírito Santo vai falar só para você e só para mim. Ele é o nosso conselheiro, ele é o nosso consolador. O Espírito Santo é o nosso primeiro conselheiro. Então, ele tem verdades para você e verdades para mim. E eu quero abrir um parêntese nisso, porque isso é muito sério. Por que isso é muito sério? Porque muitas pessoas se afundam nas mentiras de Satanás sobre elas, e elas começam a acreditar nessas mentiras e começam até a desenvolver doenças psicossomáticas por causa dessas mentiras. E elas não sabem as verdades sobre ela. O Espírito Santo tem verdades sobre você. Só Ele tem essas verdades sobre a sua vida. Então, o que você precisa fazer? Ouvir as verdades que Ele tem sobre você. E sempre pedir: Espírito Santo, filtra os meus ouvidos, porque eu não quero ouvir as mentiras. Eu não quero ouvir mentiras sobre a minha vida. Eu quero ouvir quem eu sou em Ti. Quem eu sou como pessoa.
quem eu sou. Eu quero ouvir do Senhor. O Senhor que me traz verdades sobre quem de fato eu sou, sobre a minha essência. Então, se você quer saber, você precisa ir nele, ir no Espírito Santo. Tem coisa que ele vai falar somente para você. E muito cuidado com as mentiras que Satanás coloca dentro de você, dentro do seu coração. Ele quer te colocar lá embaixo, te fazer te sentir o pó do carrapato da bezerra. Lá embaixo, um nada. E o Espírito Santo está assim: eu tenho tantas verdades para essa pessoa, mas tantas verdades, mas ela não quer me ouvir. E aí você começa a ser imerso por essas mentiras. E você começa a se afundar nessas mentiras. E daqui a pouco você começa a acreditar nessas mentiras. Realmente eu não sou nada. Realmente não faz diferença se eu for na reunião ou não for, porque ninguém liga para mim mesmo. Realmente eu não sou uma pessoa que vai fazer diferença no reino de Deus. Quem sou eu no reino de Deus? Eu não sou nada. Ah lá, eu não sei pregar, não sei cantar, não sei ensinar, não sei fazer nada. Ah, eu sou um zero à esquerda, na verdade. Gente, isso não é a verdade do Espírito Santo sobre a sua vida. E ele tem verdades muito especiais, porque o próprio Deus te deu vida com propósito. E esse propósito, ele é o mais interessado em fazer conhecido a você. Então, quem você é, a sua identidade, é o Espírito Santo que compartilha essas verdades com você. Então, vamos lá. Continuar no ministério do Espírito Santo. Nos ensinar, nos levar à verdade. Holoforte para Jesus. Nos falar a verdade a respeito de nós, quem nós somos. E o mais especial, o Espírito Santo, ele permite que todos, e não apenas o grupo dos 12 discípulos, né, tenham um relacionamento pessoal e de amizade com Jesus Cristo. Não era só para os 12, né? Ali o favor não é só para os 12. O Espírito Santo permite que você tenha esse relacionamento profundo com Jesus. É somente a partir dele que você consegue estar mais próximo de Jesus do que as suas próprias mãos. Tá vendo? Minha mão tá aqui, né? Meu pé tá aqui. O Espírito Santo é capaz de me fazer mais próxima de Jesus do que a minha própria mão está próxima de mim, do que o meu próprio pé está próximo de mim. E essa é a intencionalidade maior, esse é o objetivo maior do Espírito Santo na sua vida e na minha vida. Te levar a um relacionamento profundo com Jesus. Um relacionamento de amizade com Jesus. O mais próximo possível. Ele atrai nossa atenção, como eu falei, e nos coloca no caminho a todo momento. E um vocábulo grego para definir a ação do Espírito Santo é paráclitos, que significa chamado para estar ao lado. E eu vou dar outro exemplo do Senhor dos Anéis, que é o meu filme preferido mesmo. Todas as vezes eu dou um exemplo. Mas, para mim, quem já viu o Senhor dos Anéis conheceu o Sam, né? Tinha o Frodo é o artista principal. Quem não assistiu, assiste hoje a trilogia. Acho que é 6 horas de filme, 1, 2, 3, 9 horas a trilogia. 4 horas cada filme, gente. Então 12 horas vocês assistem os 3. Tira hoje pra ver isso. Tem o Frodo, que é aquele menininho de olho verde, que ele tinha uma missão de destruir o anel. E ele fala, não, eu vou nessa missão, só que era uma missão muito difícil. E aí o seu amigo chamado Sam fala assim, não, eu vou com você. E quem viu o filme sabe que o Sam fica ao lado do Frodo a todo momento. Mesmo quando o Frodo fala assim, vai embora, sai daqui, chuta o Sam, aí o Sam vai embora. E no meio do caminho o Sam fala assim, a minha missão é estar do lado dele, eu preciso voltar. E na hora que ele volta, ele consegue salvar Frodo. Então ele foi resposta na vida de Frodo, ele esteve ao lado de Frodo até o último momento falando verdades.
Quando Frodo já queria desistir ali, quase derretendo o anel, o Sam estava ali. Não, vai dar certo. Não, a gente vai conseguir. Olha o caminho que a gente já trilhou. Vamos lá. Então o Sam ali é como se ele fosse o próprio Espírito Santo nas nossas vidas, nos momentos. É aquele que está ao lado o tempo inteiro. Então o papel do Espírito Santo na sua vida é aquele que estará ao lado. E aquele que está ao lado é aquela pessoa em que nós podemos conversar o tempo inteiro. Como eu falei, ele é o nosso consolador e é o nosso conselheiro. E dele nós não escondemos nada. Então, no dia que você não está legal, o Espírito Santo, o seu consolador, o seu conselheiro, é o primeiro que tem que saber. Ah, mas ele é Deus, ele já sabe. É óbvio que ele já sabe, mas ele quer ouvir de você. Ele quer ouvir como que você está. Quando você começa a fazer aquela oração assim, quem já passou por isso? Começa a orar e fala assim, vou orar hoje. Oh Deus, obrigado por esse dia maravilhoso. Aí o Espírito Santo fala assim, para tudo. Agora, seja verdadeiro. Eu tô muito mal, eu tô triste com isso, tô triste com aquilo, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. Né? O Espírito Santo fala assim, fala aí como é que você tá, eu sou aquele que está ao seu lado todos os dias. Eu sou o seu conselheiro, eu sou o seu consolador. E eu que tenho a verdade sobre você. Então você precisa ser verdadeiro comigo. Você precisa querer se relacionar comigo todos os dias. Então é aquele que você acorda, tem até um livro assim, né? Bom Dia Espírito Santo. Que de fato você tem que dar bom dia Espírito Santo e abrir seu coração. Porque ele é aquele amigo que está ao seu lado. E ele quer te ouvir. Porque somente ele que traz o verdadeiro consolo. E somente ele que traz as verdades sobre o nosso coração. E o Espírito Santo, ele é aquele amigo pessoal que atende às nossas necessidades. Aquilo que de fato nós precisamos. E quando nós colocamos diante dele, ele é o mais interessado em fazer cumprir isso nas nossas vidas. E ele sempre faz. Quando a gente ora, ele sempre faz, sempre faz. Nossa, eu lembro que... Eu já contei isso, eu vou contar de novo. Na época que eu estava grávida do Timóteo, né? Os ultrassons eram pesados. Porque cada ultrassom era assim. A gente ficava orando, né? Para o rim diminuir. Cada ultrassom era assim, aumentou 1 centímetro. Aí você ficava depressivo o dia inteiro. Aí teve um dia que eu orei. Eu falei, Senhor Jesus, você podia tanto... Eu falei, Senhor Espírito Santo, você podia tanto dar um jeito de... Eu sei que o Senhor entra na sala com a gente. Eu sei que o Senhor está ali. Mas o Senhor podia tanto fazer com que sua presença fosse palpável ali naquele momento, para não ser tão pesado esses momentos de ultrassom, tá tão difícil. Esqueci. Orei e esqueci. Aí eu estava lá com o Deus esperando para entrar, né? O médico era assim, muito bacana. A Ana sabe qual médico que era o do ultrassom. Era frio igual uma geleira do iceberg. Eu pedi assim, eu posso ver só o rostinho dele? O roxinho, tá aqui o roxinho, 1 segundo e acabava. E ele era assim, tinha um jeito muito frio, então o que dificultava ainda mais o ultrassom. E aí, do nada, gente, a gente estava lá no hospital esperando o ultrassom, vem o Marco Antônio. Quem não sabe, Marco Antônio foi o cirurgião do Tito, do Timóteo. Eu confundo toda hora, do Timóteo. Ele que foi o cirurgião. Gente, pensa, né? Céu na terra, ele é cristão. Nosso Marco Antônio é um anjo de Deus. Chega ele vestido de bloco cirúrgico. Ele é bem esquisito, assim, do jeito de andar. Não posso falar isso, não tá gravando. É muito legal. Cata isso. Ele vem assim. O que vocês estão fazendo aqui? Eu falei assim, a gente tá esperando porque era no Vila da Serra, né? Ele tava andando por lá igual a gente. O que vocês estão fazendo aqui? Eu falei assim, a gente tá esperando o ultrassom. Eu vou entrar
entrar então com vocês? Peraí, que eu vou lá no médico ver. Aí foi lá, conversou com o médico, veio, levou a gente lá dentro. E aí o outro médico fazendo ultrassom e ele o tempo todo falando assim com a gente, ó, isso que ele tá fazendo significa isso. Vocês entenderam? Eu falei, entendi. E começou a traduzir o ultrassom todo pra gente. Aí quando a gente saiu da sala, ele não quis conversar com o médico mais não. Ele pegou a gente, eu e o David no corredor, deu um abraço, deu um beijo, falou assim, ó, Rebeca, mãe, você vai ter muito dor nas costas com esse menino, você vai correr muito atrás dele. Esse ultrassom significa que vai dar tudo certo, tá? Vai dar tudo certo. Fica tranquilo. E ficou com a gente ali naquele corredor um tempão, né? E abraçava a gente e tal. Aí ele falava assim, ó, na pior das hipóteses já tem a coisa boa, né? A pior das hipóteses vai ser tirar um rim, você já tem outro? Ah, tá tudo bem. E eu fiquei super feliz naquele dia de ultrassom, né? E na hora eu fui trabalhar, eu tava voltando, dirigindo o carro, e o Espírito Santo falou assim, você não me pediu para entrar com vocês na sala? Eu entrei. Você não viu como que eu entrei? Então, ele é aquele que quer ouvir de você a todo momento. Como você está? O que você quer? Como está o seu coração? Quais são as suas dificuldades? Jesus nos presenteou com o Espírito Santo para habitar dentro de nós e ser aquele que está ao lado a todo momento. E, para finalizar, o Espírito Santo é a pessoa que faz, então, a presença de Deus se tornar real, uma experiência viva diariamente. Ele é aquele que penetra nos nossos corações naqueles momentos de tentações mais íntimas. É aquele que vai estar lá falando assim, você consegue resistir isso? Eu estou aqui com você. É aquele que segura na sua mão e fala, você dá conta de resistir isso? Eu estou aqui com você. O Espírito Santo em nós é um espírito ativo. E ele é capaz de transformar a presença de Deus viva e real no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Seja aqui na igreja, seja lavando uma louça, seja cuidando do filho, seja trabalhando. Ele é aquele que torna a presença de Deus viva e real dentro de você o tempo inteiro. Por isso que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo dia a dia. O que significa ser cheio do Espírito Santo? O Espírito Santo já está em mim, né? O Espírito Santo ele já está ali. Ser cheio do Espírito Santo é quanto mais próximo você está dele, quanto mais você escuta ele, quanto mais você o percebe, você começa a se encher da pessoa que ele é, que na verdade já habita em você. Você só precisa dar esse espaço para que ele comece a completar todos os espaços da sua vida, até onde não tenha mais lugar, que você fala assim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Paulo só falou isso pela ação do Espírito, o Espírito levando o holofote todo para Jesus. E Paulo falando assim, a minha vida se resume em Cristo. A ação do Espírito Santo em Paulo. Paulo estava cheio do Espírito, porque ele falava, o que eu mais tenho de precioso é Jesus. E é isso que o Espírito Santo nos faz. Nos aponta o caminho, onde o final é o próprio Jesus. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao Espírito Santo, esse presente que Jesus nos enviou.
Pai, Espírito Santo, se mova em nosso meio, se mova em cada coração aqui nesse momento. Traga verdade sobre cada um aqui. Tem pessoas que precisam ouvir as suas verdades para a vida dela. Que o Senhor traga, que o Senhor sopre essas verdades. Que o Senhor traga consolo. Que o Senhor, Pai, traga conselhos. Que o Senhor guie para a verdade, para o caminho. Traga arrependimento. Faça a sua obra aqui nesse momento, Espírito Santo. O Senhor sabe a necessidade de cada um. E o Senhor age de acordo com a necessidade de cada um. Então faça isso. Tenha liberdade. Tenha liberdade em nosso meio, Espírito Santo. Nós precisamos de Ti. Precisamos de Ti.
desenvolver esse relacionamento de intimidade com o Senhor, nos apontando para Cristo. Queremos ouvir Tuas verdades, Pai. Queremos ser cheios do Teu Espírito Santo. Nos ajude a permanecer nesse lugar. Queremos este Consolador. Queremos a obra do Espírito Santo dentro de nós, todos os dias, fazendo com que essa presença seja real na nossa vida, no nosso cotidiano. Faça isso, Pai. Em nome de Jesus. Só mais alguns minutinhos. Primeiro, os nossos momentos de dízimos e ofertas. A gente tem compartilhado nas últimas semanas o que a gente aprendeu na nossa escola de discipulado, né? Na nossa escola Casa do Pão, que mês passado foi sobre discipulado, mas na outra, em maio, a gente fez a escola sobre educação financeira. E a gente viu que a Bíblia, quando a gente olha a Bíblia de capa a capa, a gente percebe 5 princípios, resumidamente. Primeiro, o princípio da generosidade. Que a gente tem que ajudar as outras pessoas, principalmente aquelas que mais necessitam. A gente viu também o princípio da vida leve. A vida ela precisa ser leve. Nós não podemos desgastar a nossa vida buscando coisas materiais. Nós temos que ter uma vida leve. E isso inclui também o outro extremo. Isso inclui o outro extremo, que são as pessoas, a teologia da pobreza, né? Então a vida tem que ser leve. Vimos também o princípio do perigo do excesso. A Bíblia nos alerta constantemente sobre o perigo do excesso. E vimos também os princípios do limite de poupança, que a gente não deve acumular tesouro na terra, como Jesus ensina. E vimos também o princípio do limite do uso, que nós temos que nos contentar com aquilo que é suficiente para uma vida digna, né? O princípio da suficiência, do contentamento. E aí, quando a gente estuda tudo isso, e como a gente viu por que a gente tem esse anseio e o porquê a gente estranha tanto esse ensino bíblico, a gente percebeu que quando a gente foi estudar a história do mundo, nós entendemos que na modernidade surgem as éticas egoístas. E quando surgem essas éticas egoístas, no meio, fora da igreja, é para tentar justificar a ascensão do capitalismo, né? E é nova a ideia de acúmulo de riqueza. E dentro da igreja, um movimento paralelo a isso, surge uma teologia para tentar justificar a mesma coisa, só que agora dentro da igreja, né? Então fora da igreja a gente tem as éticas egoístas, e dentro da igreja a gente tem a teologia chamada hoje Teologia da Prosperidade, que surgiu no século XIX nos Estados Unidos e no Brasil veio no século XX. E aí quando a gente vê tudo isso, surgem algumas dúvidas. Eu queria tratar uma dúvida hoje que inclusive está na nossa apostila. Porque quando eu converso com cristãos, quando eu vejo esses debates nas redes sociais também, a primeira coisa que as pessoas falam é o seguinte: Bruno, eu entendi tudo isso, mas e os patriarcas? Eles eram homens muito ricos. Abraão era muito rico, Jó era um homem muito rico. Como a gente lida com isso? Como Jesus fala para a gente não acumular tesouro na terra, sendo que os próprios patriarcas eram pessoas muito ricas e inclusive foram abençoados por Deus. Então eu percebo 3 formas da gente tentar responder isso biblicamente. Primeiro, os patriarcas também eram polígamos. Eles tinham várias mulheres. Isso não significa que hoje nós podemos ter várias mulheres, né? Então é muito complicado a gente pegar um exemplo do Antigo Testamento e trazer para a Nova Aliança de forma imediata, sem uma reflexão mais profunda. Então a Bíblia fala claramente que a gente tem que ter uma só mulher, né? Então a gente não entra em conflito. Poxa, por que Deus fala pra gente ter uma só mulher no Novo Testamento e os patriarcas eram polígamos? A gente não vê pessoas revoltadas ou querendo justificar a poligamia hoje, né? É muito natural. Poxa, tudo bem, Jesus falou, ok. Mas com relação às finanças, às vezes a gente tem essa resistência. E o que explica isso é isso que a gente falou, é a nossa cultura, que nós já nascemos imbuídos nessa cultura que trata a riqueza de modo moralmente neutro. Em alguns casos, dentro da teologia da prosperidade, até desejável, né? Então, primeiro a gente tem que tomar cuidado dessa transição do Antigo para o Novo Testamento,
né? E isso aí tem a ver com a exegese bíblica, com o entendimento do todo da Escritura. O segundo ponto é desconsiderar a relação da riqueza com o número de beneficiários. Se você for pegar Abraão, por exemplo, Abraão era muito rico. Só que lá em Gênesis capítulo 14, diz que só de nascidos na casa de Abraão, ele levou 318 para a guerra. Então pensa comigo, Abraão era um homem rico, mas só de pessoas nascidas na casa dele, ele sustentava 318 pessoas. Então se a gente for analisar o que era um rico no Antigo Testamento, é bem diferente do que é uma riqueza hoje. Porque imagina hoje, se a gente for pegar, por exemplo, 10 mil reais hoje para sustentar uma criança, uma família com uma criança, é uma coisa. Mas imagina se for alimentar 7, 8, 10 pessoas. Muda a relação, muda. Então é isso que a gente precisa pensar também. Pensar nessa questão, não trazer a palavra, como a gente viu também no original, não trazer uma palavra rico e tentar aplicar no nosso contexto de forma imediata, porque existem outros fatores que interferem. E o último ponto, que eu acho que é o mais interessante, é quando a gente olha para a Escritura, eu percebo a revelação progressiva de Deus, né? Isso já é um conceito teológico sólido, que a revelação é progressiva, e eu percebo também, inclusive, com relação ao dinheiro. Então, de fato, Deus permitiu e abençoou os patriarcas para eles serem ricos. Mas por que também? Vamos pensar, eles moravam num local inóspito, num local deserto, e eles tinham a missão de preservar o útero do Messias. Então Deus precisava cuidar desse povo. E existiam períodos, só no tempo de quando eles estavam no Egito, foram 7 anos de seca, de fome. Então Deus precisava cuidar das pessoas que eram o útero do Messias. Então faz sentido Deus confiar riquezas a esses homens, e nos períodos de escassez, como aconteceu na época do Êxodo, eles suprirem durante 7 anos, não só eles, mas usou José para suprir toda a nação, né? Então, eles tinham capacidade, eles tinham necessidade disso, né? Então eles viviam num período inóspito. E aí quando a gente vai analisar no tempo dos reis, a ordem lá em Deuteronômio 17 era para o rei o seguinte: o rei não pode acumular muita prata e muito ouro e muitos cavalos para si. Então no período dos patriarcas, Deus abençoou eles com riqueza. No período dos reis de Israel, olha só que interessante, os patriarcas eram nômades, eles viviam num local inóspito e eram errantes na terra. No período dos reis já existia uma cidade estabelecida, um reino estabelecido, eles se tornaram sedentários naquele lugar. Então eles já tinham mais facilidade de plantar, de cuidar das suas ovelhas. Então, na cabeça de Deus eu percebo essa lógica. Ele colocou uma lei para os reis não acumularem muita prata e muito ouro para si e usar aquilo para o benefício comum do povo, né? Para não haver pobre em Israel, como lá em Deuteronômio também já dizia. E no Novo Testamento a coisa se afunila mais ainda. Jesus diz para a gente não acumular tesouro na terra e não se preocupar nem com o básico, né? Porque os pagãos que correm atrás dessas coisas. Cabe a nós buscar o reino de Deus e tudo que nós necessitamos, Ele cuida de nós. Então percebam um afunilamento e percebam a lógica por trás. Um povo errante no deserto precisava de muito mais recursos do que os reis numa cidade mais estabelecida. E hoje, com a tecnologia que nós temos de produção de alimento, Deus no Novo Testamento ele já previa isso. Então Jesus falou: olha, a tecnologia vai avançar a tal ponto que eles não vão precisar ser como os patriarcas nem como os reis de Israel. A ordem agora é contentamento. Não acumulem tesouro na terra. E porque também iria aumentar o número de pessoas na terra. Então a generosidade ia fazer muito mais sentido. Então hoje a gente deve preocupar apenas com o necessário, preocupar entre aspas, né? Buscar o reino de Deus, essa tem que ser a nossa preocupação. E Deus cuida de nós naquilo que é necessário. E como nós temos muito mais gente hoje, quase 8 bilhões de pessoas, a generosidade hoje faz muito mais sentido. E a gente está vivendo um período de pandemia e isso ficou muito mais latente, né? O quanto as pessoas necessitam de nós. Então a nossa oração, meus irmãos, é que o Espírito Santo convença-nos daquilo que está revelado na Escritura, que Ele tire toda essa carga cultural que nós acumulamos, que nós já nascemos nela, e que Ele nos volte para o princípio simples da Escritura. E isso não é fácil, mas o Espírito Santo pode fazer por nós. Então isso é um duro discurso para nós,
mas é o que nós percebemos que está escrito, está revelado. Então, eu dentro de mim, eu me reluto várias vezes também, mas eu procuro me submeter àquilo que está escrito. Então, que o Espírito Santo nos ajude. Então, se você faz parte da nossa comunidade, se você acredita naquilo que nós temos coletivamente desempenhado e se esforçado para estabelecer o reino de Deus na terra, seja parte com a gente, inclusive na parte financeira. Nós precisamos da ajuda de todos e da justa cooperação de cada um, tá bom? Cada um pode contribuir com o pouco que tem, tá bom? Isso é um assunto para os de casa. Quem está nos visitando, não se sintam pressionados. A gente percebe o quanto erro tem aí fora, o quanto de abuso emocional, abuso, estratégias, né, de manipulação. A gente entende isso, então sinta-se leve com isso, tá bom? Isso é um discurso para os de casa, para aqueles que caminham com a gente e que entendem que nós estamos juntos estabelecendo o reino de Deus na terra, tá bom? Luiz vai passar as sacolinhas para a gente. Quem quiser contribuir, fique à vontade. Enquanto isso, eu vou dando os últimos avisos. Toda terça-feira, meus irmãos, às 20 horas, a gente tem a nossa reunião de oração. Semana passada não foi presencial, né? A gente orou em casa. E terça-feira, de volta. Terça-feira está de volta. A Pri está à frente da reunião de oração às terças, 20 horas aqui, tá bom? Se você tem essa possibilidade, é muito bom para a gente orar junto e termos mais proximidade uns com os outros também. A nossa escola Casa do Pão, o mês que vem a gente vai ter a escola Casa do Pão, vai ser sobre família. Quem quiser, a gente vai falar sobre sexualidade, criação de filhos, relacionamento entre marido e esposa. A gente vai falar sobre tudo isso, tocar em todos esses temas. Então, se você quiser fazer a sua inscrição, me procure no final do culto, que a gente já pode deixar reservada a sua participação, tá bom? A gente está fazendo também a mobilização para a entrega das doações que a gente recebeu para a campanha do agasalho, né? Vamos dizer assim. O Gui tomou a frente, nos solicitou para a gente recolher agasalhos para entregar para as pessoas nas ruas, e o Matheus e a Camila se dispuseram a tomar a frente e organizar isso, porque eles já fizeram isso muitas vezes, então eles têm experiência com isso. Então, quem quiser participar do dia da entrega, hoje chegaram mais cedo para tentar organizar as coisas, as doações, para tentar organizar tudo. E aí a gente vai fechar o dia que a gente vai fazer a entrega. Se você quiser fazer parte disso, é muito impactante. Estar nas ruas muda muito a nossa mentalidade, não só sobre a questão financeira. Ah, tá. Já tem um lugar? Tá. Então nós vamos conversando sobre isso então. Então, se você quiser fazer parte disso, procure a gente pra gente organizar, tá bom? E último aviso, gente. A gente está precisando de voluntários para a salinha das crianças. A gente tem poucas pessoas e isso tem sobrecarregado um pouco as poucas pessoas que tem. Então, se você é pai, se você se sente abençoado quando o seu filho está lá na salinha, enquanto você pode acompanhar o culto de forma tranquila, sem dividir a sua atenção, nos procure a Lídia. A Lídia está fazendo um treinamento para organizar essa questão das salinhas, organizar um método, né, para ser abençoador para elas também. E mesmo se você não for pai e tiver jeito com criança, e mesmo se não tiver, pode nos procurar também, que a gente dá um jeito nisso. Muitas pessoas não têm e aprendem, né? Então nos procure, tá vendo? Tá bom? A gente está precisando de professores para a salinha das crianças. É isso, meus irmãos. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo continue nos consolando, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Você tenha um domingo abençoado, que a semana seja abençoada, que o Espírito Santo fale muito com você essa semana. E agora vamos celebrar e tirar foto e participar desse momento com o Tito, David, a Rebeca, o Timóteo e Alex e toda a família, tá bom? Deus abençoe, até domingo que vem.